Olá, sejam todos bem-vindos para mais um programa Negócio aqui pela Vale TV, canal 14/6 da NET e por todas as plataformas digitais. O programa é um encontro semanal que busca valorizar entidades, empresas e pessoas que de alguma forma contribuem para o desenvolvimento social e econômico de toda a nossa região. E hoje o meu convidado é Moacir Berger, presidente executivo da AICSU, Associação das Indústrias de Curtume do Rio Grande do Sul. Fique conosco porque nós já voltamos. Para ser presidente de uma entidade como a AICSU, a primeira coisa, precisa entender muito de couro. E o meu convidado é o seu Moacir Berger, presidente executivo da AICSU, e quero lhe dar muitas boas-vindas. Boa noite, Jorge. É uma satisfação estar aqui contigo. Realmente passam momentos pela vida da gente em que a gente entende de que é até necessário que se preste alguma informação para o nosso parceiro, para o nosso amigo, para o nosso associado, e nesse caso, especificamente, em função da função que se exerce na entidade de classe, né? É muito importante, sim, que a gente esteja aqui, que se converse, que se abra o coração até. E precisa entender de couro também, né? Para tudo aquilo que for necessário, né? E, claro, sempre dentro de um contexto que pressupostamente inclui o couro. Sabe, meu caro Moacir, quando a gente conversou agora na sua chegada, eu já percebi uma energia muito boa e, se o amigo me permitir, eu vou tratá-lo com toda a informalidade. Por favor. Então, onde tudo começou essa vida com o couro na sua vida? Olha, Jorge, muito embora eu tenha tido um período sabático aí no meio, que depois a gente conversa, na verdade, desde que eu me lembre de fatos concretos da minha vida, de alguma forma eu estou ligado a couro. Porque quando eu nasci, e isso já faz bastante tempo, foi em 1948, o meu avô materno, que migrara daqui, do interior de Soledade para o interior de Santa Catarina, para o oeste de Santa Catarina, então selvagem naquela época, o meu avô levou com ele o conhecimento de lidar com essa arte de curtir couro, que naquela época se fazia do modo mais rudimentar possível, né? Quer dizer, se curtia couro numa vala, jogava o couro lá e cobria com casca de árvore, de tudo que é árvore, até de acácia, mas não só. Então eu lembro muito bem disso. Meu avô cobrindo o couro com casca de árvore, jogando água por cima, e depois de 40 dias ele ia lá pescar aqueles couros lá que tinham 10 centímetros de espessura, que aquilo inchava e tal. E daquilo ele fazia o artesanato que ele sabia fazer, e que na época era o que tinha de melhor no mundo. Era arreio, sela, não tinha automóvel. Ele fazia isso, ele produzia isso. Isso ele produzia. Coturno, bota, que eram fixadas ao cabedal, a sola ao cabedal, com tacos de madeira. Eu lembro disso tudo muito bem. Então, posso te dizer que isso tudo começou para mim logo depois de 1948. O ano que eu nasci, talvez aí por 52, 53, eu já tenha noção do que Mas ele foi para lá. Couro. Ele foi para lá para fazer o quê? Meu avô foi para Santa Catarina até para ter melhores condições. Aliás, como a grande maioria dos gaúchos que foram para Santa Catarina foram em busca de terra. Esse era o foco principal, mas cada um deles tinha a sua atividade. E aqui, na medida em que as famílias aumentaram, as áreas aqui ficaram pequenas, os 5 hectares não serviam mais para
os 10 filhos, e foram para Santa Catarina em busca de... E lá já existiam indústrias, que iam bem e outras que iam mal. Naquele tempo, Jorge, não existia indústria nenhuma lá. Ah, é? Não, não. O vilarejo para onde o meu avô foi tinha 10 casas. E ele foi um dos primeiros. Mas como é que ele disse assim, agora eu vou montar um curtume? Não, ele de verdade não foi montar um curtume. Ele foi exercer a profissão de celeiro, fabricante de arreio, de bota. Mas ele precisava da matéria-prima que lá ninguém fazia. Ah, então agora ele levou, começando... Ele levou com ele o que ele já fazia aqui também, porque no interior de Soledade também não tinha curtume naquela época, e ele usava couro, então ele mesmo curtia. Ele era um artesão que industrializava a sua própria matéria-prima. Bom, então o seu avô materno já tinha essa qualificação, Sim. fazia tudo, e me parece de que o seu tempo de jovem seguiu um outro rumo, né? Pela área militar. Lá pelas tantas da minha vida, próximo da adolescência, um pouquinho depois, daí também, talvez por influência dos meus parentes paternos, que eram militares, na sua grande maioria, quase totalidade, eu vivi um período na caserna, do que, olha, me orgulho muito, aprendi muito lá, minha formação acadêmica foi no quartel. Eu não tenho nenhuma outra formação acadêmica que não seja a da vida de caserna, e eu acho que isso é sempre um bom aprendizado para que a gente enfrente os problemas que, por certo, a vida vai nos apresentar e que exige que a gente tenha uma firmeza de caráter e que seja um pouco curtido para enfrentar os problemas que eventualmente surgem. Mas eu quero puxar agora, porque nós vamos entrar numa outra batida, e eu conversava com ele, a gente fez até uma conta assim de padeiro, porque, todo mundo aqui, o gaúcho principalmente, gosta de comer um churrasco, ele fica feliz, aquela carne bonita e tal. E aí eu conversando com o seu Moacir, ou com o Moacir, perguntando, mas vem cá, Moacir, para esse povo todo comer carne, deve ter uma população de boi para poder fazer esses abates. E aí eu cheguei a perguntar para ele, escuta, para atender tudo isso, quantos bois são abatidos diariamente? Aí, fazendo essa conta matemática, eu gostaria que o senhor pudesse falar desses números, porque acho que a grande maioria, como eu, também não sabia do que o Brasil hoje é. O Brasil é um expoente mundial, se tratando de bovinocultura, né? E eu falo em bovinocultura, muito embora existam couros de jacaré, de ovelha, de cabra, de suíno, especialmente. O Rio Grande do Sul foi muito forte na produção, na industrialização de couro suíno, na medida em que aqui no Rio Grande do Sul existiam muitos frigoríficos num passado Sim. recente, não tão longínquo assim. Mas atualmente, quando a gente fala em números, hoje fala-se especificamente de rebanho bovino, de abate bovino e de industrialização e exportação de couro bovino exclusivamente, muito embora tenha, até de peixe tem couro hoje. Pois é, mas e um bate-pronto? Qual é a... Como é que a gente diz assim, a quantidade de boi que existe no Brasil hoje? 220 milhões de cabeças. Sabe que a gente mora aqui na região do Vale dos Sinos, né? Aí tu vê essa Novo Hamburgo, tu vê toda essa região, aquele monte de gente, aquela coisa. Vocês imaginam de que no Brasil a população bovina é maior do que os habitantes? Humana. Aí vai dizer assim, tá, mas onde é que é isso? Chegaste uma vez a também fazer essa pergunta, eu não vejo quase boi aqui no Rio Grande do Sul, e aí onde é que estava tudo isso? Isso quando eu não estava na atividade eu também não entendia muito bem. E na medida em que a gente vai contatando até com as indústrias, né, com curtumes, com frigoríficos, e com o Brasil, porque há que se conhecer daí o Brasil efetivamente não de avião, o Brasil terrestre.
Aí quando você vê as fazendas que tem no Mato Grosso do Sul, em Goiás, no Tocantins, no Pará, daí você começa a entender por que é que tem mais boi do que pessoas, do que humanos no Brasil. E pelo que nós conversávamos há pouco, são 40 milhões de bois abatidos anualmente. Sim, o abate oficial, é claro que esse número é um pouco maior, é um pouco menor, até em função de sazonalidades. Tem anos em que o mercado de carne demanda mais e em razão disso o abate aumenta ou o abate diminui. Mas o número, para que se calcule, e as projeções todas das entidades de classe do setor, tem como certo que nós temos à disposição 40 milhões de peles de gado disponível para industrialização. É uma loucura, a gente não tem noção, né? É bastante. A gente não tem noção. Mas eu queria falar do Moacir, empresário. Ele teve um curtume e isso também, para chegar no ponto que chegaram, de trabalhar, tudo, não foi fácil, né, Moacir? Não, Jorge, foi muito difícil. A minha família veio aqui para o Rio Grande do Sul em 1968 e assumiu no interior, em Roca Salles, um pequeno curtume tão falido, com data de leilão marcada e essa obra de engenharia toda se fez na justiça lá para se arrematar esse leilão, esse imóvel no leilão. Começamos uma empresa lá em 68. Desse curtume, originaram outros, inclusive um curtume muito tradicional, vamos dizer, na história dos curtumes, que era o curtume Termione em Guaporé, que nós assumimos também. Tínhamos também uma fábrica de calçados muito grande em Santa Catarina. E tornamos um grupo aí que de 1968 a 1990 ele se transformou de 0 a 4.500 funcionários. Então, isso não é fácil, isso não cai do céu. É um esforço muito grande e que, por vezes, e lá pelas tantas da vida, a gente se pergunta se... Escuta, está certo fazer isso com a gente, porque isso exige, pessoalmente, de cada um esforço muito grande. Eu imagino que sim. Ainda mais se trabalhando com um produto orgânico, né? Porque tu compra de um jeito, não sabe o que tu vai receber e o que vai acontecer depois daquele. Até a gente estava falando, né? Pega um couro que é de boi, faz aqui, faz ali com os mesmos produtos, quando vê, dá coisa diferente, né? Até porque, né, aliás, essa é a grande motivação, né, do curtidor. Ele compra um produto e efetivamente transforma esse produto. Quer dizer, eu até me animo às vezes a dizer que nós compramos um produto que era destinado a ser a putrefação, a ser enterrado tal, e transformamos ele de novo numa obra de arte. E essa é a grande motivação do curtidor, quer dizer, você pegar um produto que não teria destino nobre nenhum e transformar isso em isso tudo que a gente vê por aí, porque se existem bons calçados, boas bolsas, bons artefatos, tal, tudo é porque existe uma boa matéria-prima por trás disso tudo, né? Ô Ciro, posso te convidar para a gente seguir logo depois do intervalo? Sim, estamos aí. Fique conosco porque nós já voltamos. Afinal de contas, o seu Moacir agora está dizendo que para um bom sapato precisa ter alguém que lá atrás precisou cuidar do boi para chegar no curtume e fazer tudo que esse povo faz, realmente deve ser muito bem reconhecido. Fique conosco porque nós já voltamos. Se você está procurando um imóvel de alto padrão que ofereça conforto e elegância, vem comigo. Meu nome é Jorge Trens e você precisa conhecer essa cobertura duplex totalmente imobiliária. Com 360 metros quadrados de área, você terá espaço de sobra
para viver com sua família e receber seus convidados. Com 3 suítes espaçosas, você terá conforto e a privacidade que precisa para relaxar e recarregar as energias. A vista panorâmica é de tirar o fôlego. Essa cobertura é a escolha ideal para quem busca um upgrade no seu estilo de vida. Voltando para o programa Em Negócio desta terça-feira, tendo como convidado Moacir Berger, presidente executivo da AECSU, Associação das Indústrias de Curtume do Rio Grande do Sul. E aí nós aqui nesse intervalo falávamos da estrutura da empresa dele, na época, e onde ele se encaixava. Ele dizia: Jorge, o meu negócio era a área comercial, era o vendedor nato. É isso mesmo, seu Moacir? Se era nato ou não, eu não posso afirmar, né, Jorge? Mas, na verdade, me transformei na pessoa que, na nossa estrutura, exerceu essa função, muito embora eu tenha passado por dentro do curtume, para saber, não tem como você vender couro. Sim. Se você não souber os detalhes mínimos do couro. Então, imagina, então você é o presidente também, então eu passei por dentro do curtume, aprendi tudo com espessura, toque, tá, tudo o que precisava saber para discutir com o fabricante sobre sapato. E isso eu fiz de 1972 em diante. Quer dizer, vamos lá, um pouquinho mais de 50 anos, né? Queimei muita sola de sapato aqui no Vale, em contato com as grandes empresas da época, que eram clientes da gente. E até com muitos que não eram clientes, mas com quem a gente mantinha um contato, porque essa época, especialmente a época após 1970, porque 68 que se iniciaram as exportações de calçados, isso exigia de todos nós, tanto dos fornecedores de componentes, dos fornecedores de matéria-prima, quanto dos industriais do produto pronto, uma atualização muito, muito rápida, porque esse mercado se apresentou para a indústria calçadista aqui no Vale de um momento para outro, porque nós estamos falando aí de 1968 para 1975, já o Vale produzindo assim absurdos e aumentando o número de fábricas, com problemas muito sérios de mão de obra já naquela época, e se a gente lembrar, houve um êxodo muito grande aqui para o Vale, de pessoas vindas do especialmente interior, né? do interior do estado, e isso exigia da gente um aperfeiçoamento diário, eu diria, e até esses contatos que se faziam e que antes eram pessoalmente, que depois se passou a fazer via entidades, isso era que dava o embasamento que a gente precisava até para investir, para aumentar a produção ou para diminuir a produção, se fosse o caso. Naquela época isso não acontecia, era só pé no acelerador, não se usava freio. Até achava que nunca ia terminar isso? Não, era só acelerar e aumentar e produzir mais, e eram mais sapatos que se comercializava, era mais sapatos que se produzia e era muito mais couro. Até porque, Jorge, e isso é muito importante, nós estamos falando dos anos 70, 80, especialmente, não se cogitava de fazer sapato de outro produto, de outra matéria-prima que não fosse couro. Isso hoje já deixa de ser uma verdade absoluta. Mas, naquela época, se falava em sapato, pressupunha couro. Não tinha outra matéria-prima. Então, esse período foi um período de aprendizado para todo mundo. Eu acho que isso foi para os fornecedores de componentes, de matéria-prima, de couro, de todos os componentes de calçado, porque o mercado foi muito, muito rapidamente abraçado pelo setor calçadista, que daí exigiu de cada um o melhor dele. E o senhor?
como um cara de venda, batendo lá na porta. A verdade, eu acho que como não se pensava no outro produto não ser couro, eu acho que o cara que vendia couro, ele era uma venda difícil, hein? Era complicado, porque vender couro é uma coisa complicada, né, Jorge? O que para um cliente era excelente, para o outro já não era mais tão bom assim. Então, o entendimento de cada fabricante, até não vou dizer o entendimento, a forma como ele usava a matéria-prima para fazer o produto final dele, não precisava ser obrigatoriamente a mesma. E não sendo a mesma, o mesmo produto pode ter efeito diverso num sapato ou no outro. Então, isso tinha que ser entendido pelo fornecedor, que no caso era a gente. Mas era assim, hoje não há termos de comparação. Quer dizer, a gente querer comparar hoje, eu vejo meus amigos e a gente conversa muito, né, claro, com os curtumes. Hoje você receber no curtume um pedido de 5.000 metros de couro acabado para uma fábrica fazer sapato, isso é uma exceção. O que hoje está acontecendo? O mercado se segmentou, virou um mercado de moda. O mercado interno também, porque o mercado interno, as vendas que nós, curtumes, fazíamos para as fábricas que produziam para o mercado interno, também gerava um volume muito maior do que hoje. Por quê? Porque se fazia 2 coleções de sapato por ano. Então, tinha lá a cartela de cores para sapato feminino, eram 8 cores, para sapato masculino era 3. Era branco, era preto, azul, pinhão e mais uma outra corzinha qualquer, mas não passava de 4. E isso se produzia para o João, para o Pedro, para o Joaquim, para todas as fábricas, as cores eram as mesmas. Você ia na rua, todo mundo vinha praticamente calçando as mesmas cores. Sem dúvida. Agora, hoje eu conheço, você conhece os grandes desenvolvedores, e eu lembro que passou por aqui o meu professor Luiz Coelho, e que abordou esse aspecto da indústria hoje. Hoje se desenvolve uma coleção a cada 30 dias, se não menos. Né? É verdade. E tem que mudar a cor, e muda tudo, e muda a espessura, e muda a maciez do couro. E isso tudo segmentou. Aquilo que era 50.000 metros passou a ser 5 hoje, dividido em 10 cores e em 3 tipos diferentes de cor. Mas se a gente fala da quantidade de sapato que se tinha naquela época, chegou alguma vez no seu tempo de um cliente ou algum cliente, ou enfim, de lhe chamar para lhe propor um negócio que pense, e agora o que eu faço em termos de pedido para poder fazer alguma coisa? Chegou a acontecer isso? Assim, e agora o que eu faço? Isso acontecia muito. Eu tenho um episódio, porque esse fabricante era uma pessoa muito querida da gente. Depois ele até se tornou nosso parceiro no negócio, e tinha uma grande fábrica de calçados aqui, e ele me chamou lá porque ele estava com um problema para resolver. Ele tinha recebido um pedido de sapato e ele precisava de 200.000 metros de couro, de qualquer cor, desde que fosse preto. Preto, 200.000, espessura X, tal. Aquele que você me trouxe aqui uma vez. Aquele. E o que nós vamos fazer? Produziu quanto por mês vocês? Isso era o dobro da produção de um dos nossos curtumes. Os 2 que acabavam juntos talvez conseguissem fazer isso num mês. Mas isso, obviamente, é uma prática impensável, né? Porque você não pode parar ou deixar todos os teus outros clientes olhando na vila e entregar para Mas conseguiu ajustar. Mas, afinal, qual era o caminho para resolver o problema? Quantos metros de couro você consegue me entregar por dia, a partir do dia tal? Aí eu fui fazer os meus exames de consciência e me organizar para, ao final, concluir que eu consigo lhe entregar tanto.
Diz, olha, eu estou dizer por quê? Eu vou programar a minha fábrica para fazer uma linha de produção, tantos pares por dia, porque esse pedido são 2 milhões de pares. De um modelo. De um modelo e de uma cor. Pessoal, vocês estão vendo aí que quando a gente fala de Odontoprev, que aqui é a nossa região de bonança e tal, é isso que eu queria que o Moacir falava. 2 milhões de pares de uma cor. E aí, barbaridade, faz tudo isso, hein? Aí se construiu isso. E aí, Jorge, tem um outro aspecto que é muito importante, né? E que às vezes a gente não entende por que hoje, porque mudou tanto, né? Claro. Mas tinha um componente nessa negociação que era muito importante. O olho no olho. O fabricante, o dono da fábrica, Sim. queria falar com o dono do curtume, com o diretor do curtume, porque ele queria ter certeza que quando o fornecedor dissesse para ele que ia entregar 50 metros por dia ou 2.000, ele iria entregar 50 ou 2.000, e não 1.999 nem 49. E do que comprou também, né? E do produto que foi comprado. E que o produto, obviamente, tivesse as condições de qualidade pactuadas. Então, isso hoje mudou muito. Hoje mudou muito. Eu lembro muito bem, né, dessa época, porque a gente tinha contato pessoal, né, com todo esse... Tem hoje ainda existe por aí alguns remanescentes daquela época. Os dinossauros, Os dinossauros, exatamente. Mas isso hoje já não é mais uma prática assim comum. Às vezes é até o intermediário, o comprador do sapato que vai acertar no curtume as condições de entrega e tal. Então mudou um pouco essa troca. Forma de negociar. Até a cumplicidade, né? Porque, olha, assumir uma responsabilidade como essa, do episódio que eu contei há pouco, você tem que ter muita segurança para fazer, né? E o meu cliente tem que ter muita segurança para confiar no fornecedor. Ah, que coisa. O couro é tão importante no calçado, historicamente, até porque... Quanto custa esse sapato? Qual é o preço desse sapato? Como é que era a matemática, seu Moacir? Olha, eu tenho alguns exemplos, né? Que hoje talvez seria impensável essa prática, né? Mas por um bom período, por exemplo, uma fábrica um fabricante de sapato masculino de Farroupilha, que era um polo bem muito forte de fabricação de calçado masculino, especificamente de mocassim. Por muitos anos nós não falamos em preço. Aliás, tinha duas coisas que com alguns clientes a gente não falava, em preço e em pagamento. Porque pagamento era uma coisa tão óbvia como era a entrega. Você entregar, ele sabia que você ia entregar e eu sabia que ele ia pagar. Isso não precisava nem falar. Mas preço, claro, a gente tinha que pactuar, até porque era uma época de inflação claro, muito, muito elevada, né? Mas com alguns clientes eu adotava, o que hoje, você falar isso, tem que sair correndo, né? Eu imagino que eu sim. adotava uma prática assim, você vendeu o sapato por 54, não sei se era cruzeiro, centavo, o que era, qual era a moeda da época, também mudou. Aquele era o preço do metro de couro. Pelo preço que ele vendia um par de sapato, a gente vendia um metro de couro para ele. E essa prática continuou por muito tempo. Olha, eu vou lhe dizer que a gente escuta aí, teve muita empresa grande, ainda grande, que começou muitos anos fazendo essa prática aí, né? Eu acho que sim. Quantos pares dá para fazer por metro? É tanto, então esse é o preço do sapato. Exatamente. Fazia lá 5 pares por metro, mocassim parece que era 5, 5 pares por metro, ele tinha 4 pares para os outros custos lá. Então, era uma conta de chegar. Até porque não tinha muito computador naquele tempo, a gente não tinha lá como ficar fazendo muita conta, era tudo meio assim, a conta do padeiro e tal. Mas que funcionava, Mas né? funcionava, todo mundo ficava satisfeito, todo mundo ganhava dinheiro. Todas as fábricas ganhavam dinheiro, todos os curtumes ganhavam dinheiro, o mundo era só sorriso naquela época.
Eu imagino. Mas assim, ó, o Moacir, eu estou pelo Moacir, né? O Moacir é tão bom, a gente tinha conversado aqui uns 15 minutos antes. A gente teria tanto tempo para conversar, tem muita história, muita experiência de mercado, como ele falou sobre a relação com os compradores, era no tete a tete, olho a olho, funcionava muito bem, épocas passadas, mas a gente sabe que também tem toda uma geração, através de exemplos que foram praticados pelo Moacir, estão fazendo da mesma forma e está dando muito certo. Então, de novo, bons exemplos funcionam a vida toda. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta rápida, até porque nosso tempo está se esgotando. Estou vendo que tem um livro aqui em cima. O que é esse livro aí, seu Moacir? Pois é, Jorge, esse livro aqui a ICSU encomendou e coordenou o desenvolvimento dele por conta dos 40 anos da entidade. Então, isso já foi feito em 2016 e conta a história. Aqui dá para fazer alguns programas com o que diz aqui. Deixa eu só ver uma vez aqui, ó. E não tem cheiro de couro. Não. Esse livro, por exemplo, Jorge, eu sempre brinco até, que acabou com um grande problema que tinha aqui no Vale, né? Porque existia uma briga e eu muitas vezes assistia até discussões entre capilé e hamburguês, né? Onde foi o primeiro curtume no Rio Grande do Sul, se foi em São Leopoldo, se foi em Hamburgo, era uma briga desgraçada. O livro hoje esclareceu isso, não se briga mais. Se apaziguaram, então? Se apaziguaram, porque foi em Viamão. Foi em Viamão onde foi construído o primeiro curtume. E os dados que existem são lá de 1820. E de lá que depois os curtumes proliferaram. Então. Posso ficar com um volume desse? Esse exemplar é seu. Eu quero ler muito porque, como todo o nosso vale, ele se deu através, a pujança, a transformação se deu através do calçado. E para fazer um bom calçado precisa, antes de mais nada, um bom couro. Não tenho dúvida que é uma história riquíssima e que vai trazer muito conhecimento para mim e também para todos que já tiveram acesso a esse livro. Meu caro Moacir, eu, como disse há pouco, seria tão bom a gente poder continuar conversando, até porque é a primeira experiência que nós estamos tendo juntos aqui, mas eu quero externar o meu reconhecimento pelo trabalho que o senhor desenvolveu durante toda a sua vida, agora ainda se mantém em Novo Hamburgo nessa correria, sempre, mas isso lhe dá vida, dá incentivo, então o meu reconhecimento e toda a nossa comunidade para a entidade que representa também, que são umas pessoas que realmente precisam se esforçar muito para poder atender esse mercado tão competitivo e difícil de se manter. Então, eu quero muito lhe agradecer. Esperamos que o senhor tenha essa mesma disposição para, numa terça-feira à noite, vir até aqui no programa, para poder continuar a conversar e trazer o seu conhecimento, que é maravilhoso. Peço, assim, suas considerações finais, por favor. Bom, obrigado, Jorge. Eu só agradeço a oportunidade de estar aqui. Interpreto isso como uma homenagem que você está prestando ao nosso setor, ao setor curtidor do Rio Grande do Sul, em nome da AICSU, da Associação dos Curtumes, que eu, eventualmente, hoje estou respondendo por ela, mas quero te dizer, sim, estou sempre à disposição. Eu acho que a história do nosso setor é pródiga em informações e que, sem dúvida, interessam e que deve interessar até essas novas gerações. Não tenha dúvida, esse é o propósito. Para que esse segmento importante da economia tenha um futuro feliz aí pela frente. Tá? Disponha da gente, sempre que precisar, eu estou à disposição, sem dúvida nenhuma. Foi muito bom tê-lo aqui comigo, tá? Muito obrigado. Convido o senhor para aquela câmera central. Vamos nos despedir? Desejando a todos vocês, como sempre faço, afinal de contas, depois de um papo desse, a gente está pilhado, motivado, que a nossa quarta-feira continue assim,
que nossa semana continue ainda melhor. Estejamos em paz, estejamos com Deus sempre. E até a próxima terça-feira, às 22 horas, no programa É Negócio, aqui pela Vale TV, canal 14/6 da NET e por todas as plataformas digitais. Uma boa noite. Senhor Moacir, muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado.